1 Coríntios 12, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento ou de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, queridos? Meus amados, depois de fazer várias considerações sobre os santos dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, na semana passada eu falei para os irmãos acerca de dois dons. Eu falei acerca dos dons de ciência e de sabedoria. E eu falei para os irmãos a importância de nós sermos partes do corpo. E eu disse, todos nós somos partes do corpo. Todos nós somos importantes. Não existe alguém desprezível no corpo. A parte que talvez para muitos seja a mais insignificante, não é? Talvez seja a mais importante. Você imagina que domingo, na aula sobre como vencer as sutilezas de Satanás, e na aula da escola dominical, eu lembrei do papel do cérebro. E eu lembrei que eu tinha lido, inclusive foi a irmã Rose que me ajudou, que o cérebro é um dos primeiros órgãos do corpo do ser humano que se desfaz. Você imagina, o cérebro é um exemplo disso. Quando o corpo morre, com no máximo 10 minutos o cérebro do ser humano se transforma em água. Você observa, atualmente, quando nós estamos vivos, o cérebro é quem comanda o nosso corpo. Todas as ordens, o centro do nosso corpo não é o coração, é o cérebro. E tudo acontece por causa do cérebro. Agora você imagina, quando morre um dos primeiros a se desfazer completamente. Você imagina o cérebro no corpo, sem estar ligado com o corpo, ele morre, ele vira água, ele não serve mais para nada. Não é? Você imagina, assim somos nós. Não podemos estar longe do corpo, mas também não podemos estar no corpo sem estar ligado com o corpo. Nós precisamos estarmos juntos, uns com os outros. Não é? E juntos nós formamos o corpo, do qual Jesus Cristo é a cabeça. Eu falei para os irmãos a importância disso na distribuição dos dons, mostrando aos irmãos os dois primeiros dons. Falei sobre o dom da ciência e da sabedoria. Eu disse aos irmãos como nós precisamos de sabedoria, de orientar, saber dar conselhos, saber, irmãos, tomar decisões em meio às dificuldades, saber, irmãos amados, como tratar as pessoas, inclusive como pregar o Evangelho. Tudo isso diz respeito ao dom de sabedoria. Pedir a Deus como fazer, saber fazer as coisas. Não é? Nós precisamos, todos nós. Não existe alguém que já saiba de tudo. O dom, como eu já disse aos irmãos, é algo sobrenatural, é algo que pelas nossas forças nós não somos capazes de alcançar. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, acrescenta em nossa vida. Tá certo? Irmãos, hoje eu quero começar a falar sobre mais alguns dons. Porque depois da ciência e da sabedoria, a palavra de Deus fala agora acerca da fé. Não é? E diz assim, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Preste atenção numa coisa, acerca da fé. Preste atenção à fé. Todos nós temos fé. Todos nós, o ser humano nasce com fé. Se você for, já disse aos irmãos outro dia, você vai aos lugares mais remotos do mundo,
as pessoas mais remotas que nem sabem que existe Bíblia ou que existe o Deus como nós conhecemos, mas eles têm fé em alguma coisa. É a fé natural que todo mundo tem, tá certo? Todo mundo tem, independente de onde mora, de onde viva, com quem viva, todo mundo tem essa fé. Agora, existe a fé como virtude do fruto, não é? Quando a gente está falando da virtude, das virtudes do fruto do Espírito, a gente fala sobre a fé. A gente fala, não é? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. A gente cita a fé. A fé é uma virtude do fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo no coração tem a fé que ele acrescenta. Não consegue sobreviver sem a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo no coração tem sede de Deus. É aquela pessoa que às vezes não dobra o joelho para orar, mas não vê a hora de dobrar o joelho. Quando dobra o joelho se sente bem. Quando lê a palavra ou escuta alguém lendo, se sente bem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a voz de Deus. É a fé que o Espírito Santo acrescenta em nosso coração quando ele está presente. Virtude do fruto do Espírito. Existe a fé salvífica, aquela fé para a salvação. Por exemplo, todos nós aqui tivemos que tomar decisão por Cristo um dia. Agora me diga uma coisa, o que é que leva um homem tímido ou uma mulher extremamente tímido, que nunca entrou na igreja, que nem queria vir, veio, foi forçado às vezes, o que leva essa pessoa a levantar a mão e aceitar Jesus? E vir aqui na frente chorando muitas vezes. A maioria das pessoas, quando nós estamos formando discipuladores, eu falo para os irmãos e digo assim, olha, a maioria das pessoas, depois daquele momento todo, acabou o culto, ela diz assim, o que foi que eu fiz? Como é que eu consegui chegar lá na frente? Como é que eu consegui levantar minha mão, aquele povo tudo gritando, dando glória, e eu cheguei lá na frente, chorei, ainda dobrei o joelho. Tem umas pessoas que ainda botam o microfone na boca da pessoa, repita comigo. E ele diz, como é que eu consegui fazer aquilo? Nunca mais na minha vida eu vou fazer. Fez porque o Espírito Santo de Deus operou no coração a fé salvífica, ou a fé para a salvação. É uma fé que é plantada no coração a partir da pregação do Evangelho. E ela impulsiona a pessoa a tomar a decisão por Cristo. Agora existe a fé como dom. Aquela fé sobrenatural que Deus acrescenta na nossa vida e nos faz crer que o impossível vai acontecer. É aquela fé que leva você a acreditar que Deus é capaz de mover os montes. E é capaz de pegar uma montanha e tirar de um lugar para outro. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de ter fé a esse ponto. Eu estava num lugar lá no Vila Nova. Na hora que um carro atropelou uma pessoa e a pessoa caiu, bateu na pessoa, uma van. E a pessoa caiu no chão, meteu a cabeça no asfalto e ficou desacordada. Disseram, morreu, não está respirando, acabou, não sei o que, foi morte imediata. Mas na hora vinha correndo para cima, mas chegou um crente primeiro que eu. Eu não sei quem é aquele irmão, mas ele estendeu as mãos ali e disse assim, Espírito da morte, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. E disse assim, levanta homem, pegou na mão do homem e disse, levanta agora em nome de Jesus. E o homem se levantou. Glória a Deus. Glória a Deus. E as pessoas dizem, mas ele não estava respirando. É a fé, irmãos, como dom. É a fé que crê que Deus, o Espírito Santo, coloca em nosso coração e nos faz acreditar que Ele é capaz de mover uma montanha de um lado para o outro. O nome de Deus é glorificado nesse momento. Sabia que nós temos que pedir a Deus fé dessa maneira? Sabia que nós precisamos pedir a Deus o dom da fé? Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, tem coisa na nossa vida que nós precisamos ter essa certeza de que Deus faz. Nós choramos por coisas e murmuramos por coisas que a gente prega que Deus resolve. Tem pessoas que não podem ter uma dor de cabeça, que dizem assim, eu tenho vontade de me jogar na frente de um caminhão. Mas por que você não ora para Deus curar? Não é melhor? Não é verdade? Ser curado e não precisa jogar na frente do caminhão, vai estragar o caminhão. E morrer, né, também. Então, irmãos, não precisa disso. Peça a Deus o dom da fé.
o dom sobrenatural da fé. Peça a Deus para acrescentar essa certeza na sua vida. A certeza das coisas, a prova das coisas que se espera. Eita, Jesus, agora embaralhou minha cabeça. Já vem de novo o conceito de fé lá de Hebreus. Agora peça a Deus para acrescentar isso na sua vida em nome de Jesus. Porque além da fé, veja quando a Bíblia fala da fé, ela diz assim: porque a uns Deus pelo mesmo Espírito, a outros pelo mesmo Espírito a fé. Aí ele diz assim: e a outros pelo mesmo Espírito os dons de curar. Você vai observar o seguinte, que agora você começa a observar a palavra dom no plural. Os dons de curar. Uma vez eu fiz essa pergunta a alguém: por que você vai ver operação de maravilhas, você vai ver variedade de línguas, mas o único que tem a palavra dons no plural é a cura. Os dons de curar, o outro é o dom de operação de maravilhas. Mas o dom, quando chega na cura, são os dons. Você observa que quando o Espírito Santo concede, ele não concede um dom, concede um conjunto de dom ao mesmo tempo. Daí eu vi vários de nossos líderes pregarem e dizerem assim: é porque o nosso Deus, ele é capaz de curar não só um tipo de enfermidade, ele é capaz de curar de toda e qualquer enfermidade. É interessante, quando Thaisa tinha um problema no ventre, que Deus usou uma pessoa de São Paulo para vir visitar a gente, irmão Emiliano, e irmão Emiliano chegou e eu fui abraçar ele me abraçou, fazia tempo que eu não o via desde a minha infância, e ele disse assim: eu vim aqui, meu filho, porque Deus mandou ir lá na sua casa orar pela sua esposa. E ele disse assim, disse a irmã Neide, esposa dele: coloca a mão no ventre de Thaisa e eu vou orar. Irmã Neide colocou a mão no ventre de Thaisa e ele começou a correr em volta da nossa casa, não foi? Começou a correr em volta. Daqui a pouco ele começou a vomitar e eu fiquei olhando para aqui, orando e olhando. E ele disse assim: por que te admiras, rapaz? Eu vim aqui hoje para curar, para tirar a enfermidade do ventre da tua esposa. Interessante a maneira como Deus usa ele. Deus usa ele daquela maneira. Quando ele sabe que tem alguém com câncer, ele vai lá e ora e ele vomita o câncer. Já viu isso? Tem pessoas que Deus usa para curar paralíticos. Você já viu? Eles oram e pedem a Deus para que Deus cure paralíticos. Eu já estive num lugar, e Thaís estava também no congresso de mocidade, onde um surdo mudo de nascença começou a ouvir, lembra? E começou a falar. Ele botava a mão no ouvido, gritava, não era porque foi a primeira vez que ele ouviu na vida mesmo. Nunca tinha usado nem aparelho, nem pronunciado nenhuma palavra. E naquele dia ele ouviu e falou: Deus usava aquele pregador para orar para os surdos mudos. E uma vez eu ouvi uma explicação sobre esse dom, sobre esses dons, aliás, e os pastores dizem: é porque existem vários tipos de enfermidades. Se nós olharmos na palavra, os dons de cura são manifestações do poder do Espírito para curar doenças do corpo, doenças da alma. Você sabe o que é a alma? Você lembra? A sede das emoções e dos sentimentos. Você sabia que tem pessoas que têm doenças na alma? Tem pessoas que não conseguem ser felizes. Tem pessoa que não consegue, irmão. Ele vive uma vida de tristeza. Mas o Espírito Santo de Deus é capaz de curar da alma. Ele cura do corpo, cura da alma e cura de doença psicossomática. Você observa, Deus é quem cura. E Ele faz isso para a glória e honra do nome dEle. Nós temos que pedir a Deus os dons de curar. Temos que pedir, eu creio, irmão, que Deus derrama dons de curar. Aqui vocês são testemunhas da maneira como Deus tem curado. Eu vou dizer uma coisa: você crê que Deus pode confundir a medicina, no caso de Ana Júlia, lá, da netinha da irmã, sobrinha da irmã? Você crê nisso, irmão? Você crê nessa história? O meu sogro, de saudosa memória, tinha um problema no cérebro, um câncer benigno, que de tempos em tempos tinha que tirar porque crescia
e pressionava o crânio dele, e tinha que tirar. E ele ficou vivo até tirar aproximadamente um quarto do cérebro. Você imagina, nós temos pessoas que... Você já viu alguém que faz cirurgia na cabeça? Quando abre a cabeça da pessoa que fecha, a pessoa fica vários dias se recuperando. Vai aprendendo a andar, a falar, até responder os reflexos, aos poucos. Agora, só abre a cabeça, olha e fecha, já dá um problema danado. Você imagina alguém sem um quarto do cérebro. Agora, você sabia que ele orava, sabia o nome de todo mundo, pregava, sabia de tudo, era normal. Foi a tese de pós-doutorado do médico dele. Porque o médico dizia, como é que esse homem consegue enxergar ainda, saber quem é, que ele está vivo, sem um quarto do cérebro na cabeça? A explicação sabe qual é, irmãos? O nosso Deus, Ele consegue, Ele é capaz de curar. Os dons de cura. Se você se sente doente, tem pessoas que não conseguem ser felizes. Não conseguem, irmãos. Tem um peso eterno no coração. Peça a Deus para lhe curar, porque Ele tem poder para lhe curar. E eu vou falar uma coisa, não seja incrédulo. Quando Deus usar alguém em sua direção, para ir em sua direção, e colocar a mão na sua cabeça e dizer, seja curado, receba aquela palavra em nome de Jesus. Porque Deus, irmãos, Ele não usa pessoas formadas na universidade. Deixa eu falar a mesma frase em ordem inversa. Para ser usado por Deus, não precisa ser formado na universidade. Para ser usado por Deus, precisa ser vaso nas mãos dEle. Se colocar à disposição dEle, Ele vai lá e usa. Ele vai lá e usa e pronto, e é curado. Quantas pessoas nós oramos aqui, ungimos e Deus cura instantaneamente? É verdade, irmãos. Teve um dia que o irmão Luiz Alcione esteve aqui e veio uma irmãzinha lá de trás, que eu sabia que ela estava mal da coluna, muito mal. Ela me falou, não consegui, veio para a escola dominical e para subir no elevador foi uma luta, assim, dando passo de tartaruga. Acho que a tartaruga era mais rápida. Aquela coisa ali, sabe, remando. Daí o irmão Luiz Alcione disse, vem aqui quem está com problema na coluna. Ela veio. Aí eu fiquei daqui olhando, Jesus tem misericórdia, cura essa mulher. Ele foi lá, botou a mão na cabeça dela e orou por ela e fez uma oração simples. Vocês são testemunha disso. Fez uma oração simples, Senhor, cura essa mulher em nome de Jesus. E daqui a pouco ele disse, o que a senhora não podia fazer? Ela não podia nem andar. A senhora poderia se baixar e se levantar. Pronto, a irmã baixou, levantou, pulou. Depois foi embora para o banco. Muita gente não está conseguindo mais enxergar as curas de Deus. Porque os olhos estão tão focados nos problemas que não conseguem enxergar as bênçãos. Agora eu vou lembrar, Jesus está curando no nosso meio, irmão. Ele é real, você imagina. Há poucos dias eu falei, tanta gente doente aqui. Alguém se levantou, não sei quem foi, e disse, essa enfermidade é Deus que está trabalhando no coração de gente. Está aí, os irmãos foram orar pela menina hoje, amanhã aceitou Jesus. Jesus está aqui para curar do corpo, curar da alma e curar da mente. Toda perturbação Jesus pode curar hoje. Toda insônia Ele pode tirar hoje. Ele pode libertar do remédio hoje. Eu saí daqui outro dia, eu tive um constrangimento na igreja, que não foi aqui nessa igreja, mas foi aqui em Joinville. Tive um constrangimento muito grande, que Deus revelou a algumas pessoas. Esse aqui me viu chorar algumas vezes. Eu não chorei para ninguém, ele viu, porque viu, foi Deus que permitiu, para orar mais por mim. Chorei. Sabe qual foi a consequência? Uma diabetes emocional. Já ouviu falar disso? Comecei a me sentir mal, meus pés incharam. Fiz ressonância de toda a qualidade, exame, raio-x, sei lá o que, tiraram 10 litros d'água dos meus pés. E disseram, você não tem nada. O ortopedista disse, teu pé é perfeito, nunca foi quebrado. Nunca levou nenhum pisão assim, mais forçado em cima do pé, mas eu não entendo o que está acontecendo. Vai lá no endocrinologista. Fui lá nesse sujeito. Era uma moça, por sinal.
Ela olhou para mim nos meus olhos e disse assim: mas Sérgio, você é diabético. E você ficou diabético há poucos dias. Você não era não, mas no exame eu consigo ver. Você ficou há poucos dias. Eu disse: foi um constrangimento que eu tive e me senti mal. Ela disse: pronto, não vou dizer que foi um constrangimento, eu não conheço sua vida, mas você ficou de poucos dias para cá. Vamos tomar um remédio. Passou um remédio que quando eu tomava, o meu corpo ficava trêmulo. Ficava todo me tremendo, fraco. Que não queria nem dirigir, porque com medo de bater o carro. Ficava mesmo trêmulo, é forte o remédio. Vai tomar esse remédio 2 semanas, quando você voltar aqui, eu vou lhe dar, 15 dias aliás, eu vou lhe dar as canetinhas de coisa, de insulina. Porque seu caso já é para ir para a insulina. E eu fui orar: Jesus, tenho nada contra quem toma insulina, mas eu não queria tomar. Eu não queria. É verdade, o Senhor é Deus que cura de diabetes. A mulher disse: não tem mais cura não. Cara, você vai fazer exame de vista 2 vezes por ano, para poder continuar dirigindo. Ela deu a sentença todinha. Não pode comer derivado de leite, não pode comer derivado, um monte de coisa. Eu digo: pronto, vou morrer de vez. O que é que eu posso comer? Ela disse: come folha 1 vez por dia. Misericórdia, Jesus. Daqui a pouco eu estou ruminando. Mas eu fui orar e fui dizer: Senhor, eu não aceito isso não. Eu sou crente. Eu prego que Jesus cura. Fui orar, irmão. Vocês me viram vir à igreja algumas vezes de tênis que eu não aguentava calçar o sapato. Irmão Aldimar me deu um sapato ortopédico, que ele é mais largo para eu calçar. Eu só estava ali quando ele me deu. Foi lá, calado, comprou, me deu de presente para eu usar, com pena dos meus pés. Mas um dia, ele estava aqui e veio uma irmã lá no meio do círculo de oração e colocou a mão na minha cabeça e disse: eu sou o Deus que te cura hoje. E voltou para lá. E eu fiquei de cabeça baixa chorando aqui. 15 dias depois eu voltei lá na Meca. Ela disse assim: o que é que você parou de fazer? Tudo que a senhora mandou. E qual foi o remédio que você tomou, que a senhora me deu? Ela disse: mas com o remédio que eu lhe dei, você não podia ser curado. Está aqui, meu filho, eu separei as canetinhas de insulina para você tomar. Mas o que é que aconteceu? Eu disse para ela: eu estava no culto, Deus usou uma irmã e disse assim: hoje eu estou lhe curando, e pronto, me curou. Eu vou dizer uma coisa para vocês, porque Deus é fiel e maravilhoso. Sabe quantos comprimidos eu estou tomando hoje? Nenhum, porque Deus quando faz, Ele faz e acabou. E daqui, ó, os pés desinchados, calçando o sapato do bico fino de novo. E não está doendo nada, meu irmão. Pode pular, correr, sapatear, porque Jesus cura. Aleluia! Você crê que Jesus cura? Você crê, irmão? Tem alguma coisa no seu coração, que tem enfermidade que a gente não sente no corpo, a gente sente na alma. Jesus arranca a enfermidade da alma. Jesus arranca a perturbação mental. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, que eu estou falando de dom. Eu estou falando de algo sobrenatural de Deus. Não aceite palavra de maldição contra a sua vida. Eu não tenho nada contra médico. Meu irmão mais velho é da área de saúde. Agora eu quero falar uma coisa para você. Quando o médico chegar para você e dizer assim: irmão, não vou dizer com ninguém não. Não vou me queimar aqui. Mas alguém chegar e dizer: irmão, você pegar essa flor aqui, irmão, você está com os dias contados. Tem 1 mês de vida, seu coração vai parar. Você vai dizer assim para o médico: olha, eu respeito a sua medicina, mas está repreendido em nome de Jesus toda sentença de morte contra a minha vida. Não aceite palavra de maldição contra você, nem contra a sua casa. Sabe por quê? Porque o seu Deus tem poder para curar. O seu Deus, o nosso Deus que está aqui hoje, Ele tem poder para restaurar a sua saúde. Agora não tem mais quem tire a amargura do meu coração. Quem disse isso? Jesus está aqui, pronto. Eu lhe apresento quem pode tirar. Ele está aqui essa noite. Jesus pode arrancar pela raiz. Que as pessoas vão dizer: tinha alguma coisa aqui? Porque arrancaram de uma forma tão perfeita que até as marcas sumiram. Foi Jesus que curou. Pronto.
Ele está aqui essa noite, irmãos. Ele está aqui essa noite para curar. Jesus está aqui essa noite para curar. Abra sua Bíblia aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha o versículo de número 30, o que é que diz? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 30. Diz assim, ó. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Sabe o que é que eu quero dizer aqui? Sabe o que é que eu quero dizer aqui? Eu quero mostrar para os irmãos na Bíblia que quem cura é Deus. Primeira coisa, aprenda na Bíblia que quem cura é Deus. Aprenda pela Bíblia. Não seja enganado. Porque tem pessoas enganando, dizendo que pode curar. Quem aqui já foi curado por aquela mulher que faz a folhinha? Já foi levado como criança, né? Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo ressuscitou, né? Quem aqui já ouviu aquela resenha? O pastor sabe fazer a resenha da cura. Misericórdia. Você sabia que tem crente que está crendo naquilo ali ainda? Tem crente que está esperando. Tem pessoa, eu conheço crente, Eduardo, daqui da igreja não, só não falaria, senão os irmãos ficariam com raiva de mim. Mas eu conheço crentes por aí, ó, lá em nós, pronto, é lá em nós, não é aqui não. No sul não, é lá em nós, é lá no Nordeste. Eu conheço crentes que, quando fica doente, procura a mulher do raminho do pé de pinhão para curar. Você não precisa disso não, irmão. Quem cura é Jesus. Aleluia. Quem cura é Jesus. Você não precisa de passo de ninguém não. Você precisa dobrar o joelho na presença do Senhor e dizer: Senhor, me cura, porque Ele tem poder para lhe curar. Primeira coisa, não é verdade? Quem cura é Deus. Já passou pela mulher que está rindo demais, meu Deus. Olha lá, irmã Vilma. Ó, quem cura é Deus. Segundo, a glória pertence a Ele. Vire as páginas da sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo de número 8. Capítulo 42, versículo de número 8. Olha o que é que diz aí. Diz assim, Isaías 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você está vendo o que é que Deus está falando por meio do profeta? Quem cura é quem, irmãos? É Deus. Aí agora ele está dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Sabe como é o nome dele? Senhor, com S maiúsculo. Este é o meu nome. Aí ele diz: a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você observa, uma glória para quem? É para Deus, porque só Ele pode curar. Só Ele pode curar. Lembre-se de uma coisa, vou falar uma coisa aqui que veio à minha memória agora. Lembre-se de uma coisa: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você sabia, você está lembrado que Deus é o único ser do universo que para falar com Ele a gente não precisa pronunciar uma palavra? Você está lembrado disso? Você está lembrado que você, olhando para o problema, você pode fechar os olhos ou olhar para o problema, porque tem situações que a gente não pode falar, não é? Tem situações que a gente não pode falar. Eu já sofri assédio moral. Já fui humilhado numa repartição pública que eu trabalhei. Já fui humilhado, pisado, escanteado. Para uma pessoa que não é crente, o que é que faz? Pede para mudar de repartição. Para o crente, o que é que eu fazia? Eu olhava para aquela pessoa todo dia e em espírito dizia: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho poder para curar o coração daquele homem, mas o Senhor tem poder para curar o coração daquele homem. Uma vez eu cheguei em casa e Thaisa disse assim: eu estou com vontade de fazer uma oração por você.
Aí eu dobrei o joelho, eu não sou bobo, já dobrei o joelho e disse, ore. Sei lá, a esposa, né, sem vontade de fazer oração pelo marido, vai que é oração de saculejo. Eu disse, tudo bem, faça a oração. Dobrei o joelho, ela botou a mão na minha cabeça e disse assim, Senhor, que aquele homem veja o teu servo como o Senhor vê. Lembra dessa oração? Porque o que tem no coração daquele homem não é inimizade, mas é uma enfermidade, mas o Senhor tem poder para curar. Sabe quem é aquele homem hoje? Sabe do que ele me chama? De filho. Me chama de filho. Jesus mudou completamente. Jesus foi lá e curou o coração. Eu estou falando algumas situações para vocês entenderem que nem sempre a enfermidade é física. Mas aonde quer que esteja a enfermidade, o Deus que não divide a glória dele com ninguém, ele é capaz de curar. Senhor, tem um vício e eu não consigo deixar o vício. Aqui está um Deus que lhe liberta do vício. Aleluia! Nesse lugar está um Deus que liberta você do vício. Aqui tem um irmão que eu não sabia, um dia pregando aqui, eu disse assim, Jesus vai fazer bebida amargar na boca de crente que nem fel. Posso dizer o nome dele? Posso que ele deu testemunho, não foi? Irmão Disseu. Ele deu um testemunho depois aqui, publicamente. Ele disse que não dormia se não tomasse 4 latinhas de cerveja. Para dormir. Aí ele disse que naquele dia chegou em casa, pegou a latinha de cerveja, botou na boca, sentiu amargando. Aí disse assim, não lembrava a pregação, mas disse, essa cerveja está estragada, jogou fora. Pegou a segunda e não conseguiu tomar. Tomou, abriu o pacotinho todinho, não conseguiu tomar. Daí ele disse que a irmã Cecília foi lá com aquele jeitinho simples dela e disse, sabe o que é isso? Deus usou o pastor hoje para dizer que a bebida ia amargar que nem fel. Não foi paga que eu lancei não. É porque o Deus que habita nessa igreja, ele liberta de vícios. Aleluia. Presta a Deus para curar, porque ele vai curar você. Jesus fala com quem ele tem negócio, irmãos. Os vícios mais terríveis, eles estão cercando a cabeça das pessoas. Na época que a igreja proibia assistir TV, tinha um negócio interessante. É uma coisa que virou, como é que os adolescentes dizem hoje? Trend. Hã? Trend não, dizem virou o quê? Meme. Né? É a linguagem de vocês aí, que eu não sei nem o que é. Mas virou meme. Aquela história da pessoa que pregava contra a TV, chegava em casa, abria o guarda-roupa no quarto. Vocês já ouviram falar disso, não é? Lá dentro do guarda-roupa tinha uma TV. É, né? O Eduardo está dizendo que em Joinville tinha guarda-roupa evangélico para vender. Dentro do guarda-roupa tinha, é sério, irmão, tinha um espaço para botar a TV, que era para enganar os pastores. Agora você sabia que uma noite dessa eu orando, Jesus me mostrou uma pessoa indo até a geladeira. Eu não sei quem era não, se eu soubesse eu tinha falado com uma pessoa. Só orei. Mas Jesus me mostrou uma pessoa indo até a geladeira e era assim como uma pessoa estivesse arrumada para ir para o culto. Chegava na geladeira, pegava uma garrafa de cachaça, tomava e estava lá dentro de novo. E eu fiquei perguntando a Jesus o que é aquilo. Aí Jesus falou comigo e disse, eu vou libertar de vícios. Glória a Deus. Jesus está aqui para libertar de vícios. Já pensou, irmão? Que coisa terrível. Né? Manda prender esse pastor, porque ele é meio feiticeiro. Não, irmão. Que não tem feitiçaria, não. Aqui é a palavra de Deus sendo revelada. Jesus está falando, irmãos. Porque ele também fala assim, ó. E a outra operação de maravilhas. Além da fé e da cura, Jesus também pode operar maravilhas. O dom da operação de maravilhas. Quer ver uma coisa? Ó? A expressão maravilhas sugere, irmãos, uma grande variedade de milagres que Deus pode fazer. Maravilhas de Deus que a igreja tem que ser lembrada de vez em quando para ela não esquecer. Por exemplo, o gás que se multiplica no bujão. O carro sem gasolina que funciona e anda e vai para todo canto. Não é verdade? O dinheiro, os 10 reais no bolso que dá para pagar todas as contas do mês e ainda sobra.
verdade, mas você crê nesse Deus? O Deus que opera maravilhas, e você observa que a operação de maravilhas é um dom. E você disser que isso é real, irmãos. Isso é real. Eu cheguei um dia da escola dominical com Thaisa, a gente tinha que tomar banho e voltar para a igreja. Depois a gente passou a levar a mala para a igreja de vez. E a porta enganchou, não abria. E tinha um vizinho terrível que ficou soltando piada com a gente, dando gargalhadas terríveis. Me deu até vontade de ir na casa dele pedir uma chave de fenda, me humilhar, pedir uma chave de fenda. Mas chegou um momento que a gente disse assim, não, vamos orar, porque nós cremos num Deus que lubrifica até fechadura de porta. E nós oramos. E oramos e disse, Senhor, nós precisamos nos arrumar para ir para a tua casa. Em nome de Jesus, abre essa porta. E a gente colocou a chave na fechadura e pá. E o vizinho dando gargalhada. Quando abriu a porta, ele se calou de lá. E de lá ele disse, não é que abriu mesmo? Você sabia disso, irmãos? Você já passou a experiência do gás? Do gás se acabar? E multiplicar? Ora, se não passou. E quantas outras coisas não já passou, eu poderia contar? Né, irmãos? O violão de uma corda só que deu todas as notas no culto. Está entendendo? Coisas que você tem que crer que o seu Deus faz. Você crê, irmão, que Jesus ainda pega processo de baixo e coloca em evidência para dar vitória a crente fiel? Você ainda tem essa fé? Você ainda crê, irmão, que orando daqui Jesus opera maravilhas lá? Continue crendo e peça a Deus dom de operação de maravilhas sobre a sua vida. Eu estou falando calmamente sobre cada um deles, irmãos, para você entender que eles são reais. Eu podia dar uma aula aqui de outros idiomas, mas eu vou falar de uma forma simples. O Deus que cura, que opera maravilhas, o Deus, irmãos, ele também usa em dons de profecia. Agora preste atenção aqui para você não se embaraçar. Ele opera maravilhas. E tem outra coisa aqui, ele também usa os seus servos em profecia. Deixa eu explicar essa história da profecia. A profecia que eu estou falando aqui não é a revelação da palavra. A profecia que eu estou falando aqui não quer dizer que Deus vai usar alguém com uma mensagem agora mirabolante e você vai escrever o Salmo 151 na Bíblia. Não estou dizendo isso, não é isso. O cânon bíblico cessou. A profecia cessou. A revelação da palavra cessou. Agora, Deus usa a sua palavra para falar conosco. Deus usa os louvores para falar o nosso coração. E Ele também usa profetas para falar com cada um de nós acerca da sua vontade sobrenatural sobre a nossa vida. Profetas que Deus usa em profecia. Só quero fazer duas observações. Primeiro, é que a profecia que eu estou falando não é a revelação da palavra. Ninguém que Deus use no dom de profecia diga assim, pronto, agora eu sou que nem o profeta Isaías. Não é. Tá certo? Não é, diferente. Lembre-se que o dom não é nosso. É uma concessão do Espírito Santo de Deus. Em momento específico. Não é para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja edificada através do dom que Ele está concedendo naquele momento. A profecia é um deles. Lembre-se de outro detalhe. Primeiro é que não se equipara aos homens de Deus e mulheres que escreveram a Bíblia. Ninguém se sinta assim. Segundo, é que tem outro detalhe. É que a profecia, irmãos, ela precisa ser julgada em conformidade com a palavra. Cuidado, Deus não manda ninguém praticar iniquidade, não. Eu fui pregar num lugar uma vez, se eu não contei isso aqui ainda, eu acho que é a primeira vez que eu vou contar. Mas eu fui pregar num lugar, num congresso uma vez, em outra cidade, que eu não vou dizer o nome, em outro estado. Era jovem ainda, adolescente. E eu lembro que eu fui pregar naquele congresso, e a gente estava hospedado na casa do irmão, e o irmão, a esposa do irmão demorou para se arrumar.
E a gente foi atrasado para o culto. Quando ele foi saindo, dando ré no carro apressado, que saiu de casa, irmão Carlinhos, bateu no carro que ia passando na rua. Pá! Colidiu. Daí o homem saiu de lá bravo, chama a polícia, a perícia e não sei o quê, e chamaram a polícia chegou, policiais bem padrão, João, chegaram ali, não, bateu, você tem culpa, tal, você devia ter prestado atenção. Aí ele pegou, olhou para o guarda e disse assim: meu senhor, tirou uma nota de R$50 do bolso, na época que o real, né, naquela época quando eu era adolescente, o R$50 era coisa boa. Ele tirou a nota de R$50 do bolso e disse assim: meu senhor, com a nota de R$50, assim, ó, que é a nota de R$50, meu senhor, eu tenho que ir para a igreja, pela misericórdia de Deus, me libere, homem, você é um servo de Deus, tão abençoado, recebe aí, Eduardo, a nota. Não, serve que é um policial, vamos supor, recebeu, corrompi o homem de Deus. Depois ele pegou, chegou na igreja, e vocês não fazem ideia do que ele disse. Chegou na igreja, aí disse assim: irmãos, eu estava saindo para vir para o congresso, e o pastor disse que eu ia dirigir o culto hoje. Vocês não imaginam o que aconteceu, irmãos? O inimigo botou um carro atrás de mim para eu bater. Mas eu louvo a Deus porque chegou um guarda de coração bom. Aí eu peguei e dei R$50 ao guarda e ele me liberou para vir para a igreja. Quantos glorificam a Deus? E a igreja todinha deu glória a Deus. Glória a Deus! Aquele glória a Deus que estremeceu. E eu fiquei olhando assim. Eu digo, lá na minha terra suborno é pecado. Aqui é bênção. Não foi aqui em Joinville, meu amor, foi mais para o centro do Brasil. Não posso dizer o nome da cidade. E lá, na minha terra, suborno é pecado, lá é bênção. Cuidado, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus não manda ninguém cometer pecado, não. Manda não, irmão, não brinque com isso, não. O Espírito Santo de Deus não manda ninguém mentir. Meu irmão é radiologista. Chegou um homem, deu um testemunho uma vez e disse lá, se Deus mandou ir lá no Instituto de Radiologia e chegar lá, o nome era Pedro, mandou dizer que eu era João. Quando a minha serva perguntar, teu nome é João, tu disse sim. Aí ele disse assim, cheguei lá, tem uma radiografia marcada aí. Aí a mulher disse, seu nome é João? É. Deus mandou dizer que meu nome é João. Que mentira! Deus manda alguém mentir, irmãos? Cuidado, irmão, com essa história aí, ó. Esse é um dos dons mais perigosos que existe, o dom de profecia. Porque por causa de falsa profecia tem muita gente embaraçada até hoje. Cuidado com profecia de casamento. Porque tem gente fazendo com história que Deus mandou casar, que Deus não mandou coisa nenhuma. Tem gente com história que Deus mandou separar e depois está arrependido dizendo que a culpa é da igreja. Cuidado, irmãos, com essas coisas. Cuidado, Deus não manda você abandonar seu pai nem sua mãe. Deus não manda você abandonar seus filhos. Já pensou Deus chegar para uma mãe e dizer assim, despreza teu filho? Quando na verdade a minha Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Deus mandou Abraão oferecer Isaac em sacrifício a ele. Foi ou não foi? E como é que tem profeta aí contrariando a Bíblia Sagrada? O dom de profecia é uma maneira de Deus revelar a sua vontade usando os santos profetas da casa do Senhor que ainda existe. Eu não vou contar o caso de profetado, porque isso vira brincadeira, vira zombaria. Mas quem profetiza fala da Bíblia. Quem profetiza, ainda que use palavras simples, mas revela a vontade de Deus na nossa vida por meio das Sagradas Escrituras. Vou dizer novamente, Deus não manda ninguém ser bandido, Ele manda ser servo, adorador. Quer ver um exemplo de profecia? Everton, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para tu ser um adorador. Foi Deus. Pode acreditar, está na Bíblia, foi Deus. Deus te chamou para ser adorador. Pronto. Cuidado, irmão, não se embarace.
falando desses dons, a gente infelizmente precisa falar dos causos que não são dons. Agora eu vou terminar, que eu vou falar para vocês. Além aqui fala da profecia, e aqui fala também, eu vou terminar, falando acerca da variedade de línguas. Vou terminar. Fala da variedade de línguas. Tome cuidado, olhe para mim também em relação à profecia, para você ver que não tem maldade no meu coração quando eu falo disso. Sabe por que a gente tem que ter cuidado com a profecia? Porque a profecia ela pode vir de três fontes. A profecia, primeiro, ela pode ser oriunda de Deus. Agora também ela pode ser oriunda do inimigo. Você sabia disso? De tanto a gente falar sobre a nossa vida para os outros, o inimigo sabe da nossa vida. E a profecia pode ser nossa também, pode ser do homem, querendo agradar o homem. De três fontes pode ser a profecia de Deus, do inimigo. Você viu o que foi que o inimigo fez? Deus pegou Arão e disse assim: quer ter na tua mão, cajado, lança no chão, transformou na serpente. Daí os magos de Faraó foram lá e fizeram a mesma coisa. Se você não tiver cuidado, vai ter gente dizendo por aí que o inimigo tem o mesmo poder de Deus. Lembre do final da história. A serpente lá do cajado de Arão engoliu os demais para mostrar que a vontade de Deus prevalece. Agora tenha cuidado que a profecia também pode ser do inimigo. Quer ver um exemplo disso? Eu vou dizer. Vai lá, fulano, acaba o casamento. Acaba teu casamento. Acaba. Separa. Vai embora. Sai da tua casa. Sabe quem quer ver isso? Eita, precisa nem eu dizer, né, irmãos? Precisa nem eu falar quem é o maior interessado que isso aconteça. Na verdade, quando a gente olha a Bíblia, o que é que Jesus diz? Perdoa, se reconcilia. Na verdade, suporta o defeito do outro. Porque quando a gente está casando, a gente diz assim, é na saúde ou na doença. Não é? A gente fala na saúde ou na enfermidade, na abundância ou na escassez. E por que depois que casa esquece isso? E por que quando vai casar, eu suporto tudo, e depois que casa não suporta mais nada? Jesus está falando, irmão. Estou falando de profecia. Tenha cuidado com falsa profecia, mas tenha cuidado para não ser enganado. Porque nem sempre a vontade de Deus é boa para a nossa carne. Me diga uma coisa, tem uns períodos de festa do mundo aí. Eu vou falar, para muita gente é bom se vestir de coelhinho da Páscoa. Para muita gente é bom se vestir de matuto e dançar São João, pular fogueira. Padrinho de fogueira, tu tem? Padrinho de fogueira. Você tem, Jonas? Né? Hã? É um homem, né? Vai pular fogueira lá, São João disse, São Pedro confirmou, né? Padrinho de fogueira. Para muita gente, ó, deixa eu ver. Tem. Você imagina, irmão, para muita gente isso é bom. Agora está na igreja de joelho, ouvindo a palavra de Deus, caldo de feijão, não agrada muita coisa não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui produz vida. Aleluia. Jesus essa noite, irmãos, Ele está aqui nos esclarecendo por meio da palavra, porque a palavra liberta. Sabe o que Jesus vai fazer aqui nessa igreja? Ele vai curar. Jesus nessa igreja vai continuar operando maravilhas. Jesus nessa igreja, Ele vai continuar dando fé, e fé verdadeira e genuína do céu. Jesus vai abrir portas que pessoas vão se admirar. Como pode Ele abrir essa porta? Jesus, irmãos, está aqui essa noite, irmãos, para usar profetas genuínos. Você observa que nós sentimos a glória de Deus quando os santos profetas abrem a boca para falar acerca da vontade de Deus. Você tem saudade daquele negócio? Daquelas irmãs que se levantam e profetizam e dizem, assim diz o Senhor. Não é bonito, né, irmãos? Pois se prepare, porque uma porta espiritual Jesus está abrindo sobre essa igreja, para derramar dons sobre os seus servos essa noite. Você pensa que isso aqui é em vão?
Não é em vão, irmão, ser crente. E eu vou terminar dizendo assim: se prepare, porque Jesus essa noite está libertando pessoas de vícios. De vícios. Jesus está curando pessoas de vícios. E você vai ver o que o seu Deus é capaz. Coloque-se de pé nesse momento. Eu ia terminar, mas não dá mais tempo. As horas se passaram. Jesus está aqui para operar milagre em nossa vida. Nós vamos orar nesse momento e vamos agradecer a Deus. E você vai pedir a Deus agora, juntamente comigo: Senhor, me usa nos teus dons. Me usa, Senhor. Peça a Jesus isso. Diga: Senhor, eis-me aqui como vaso de honra em tuas mãos, para ser usado, para, por meio das minhas mãos, pessoas serem curadas, pessoas receberem a bênção. Peça a Jesus para, por meio das suas mãos, as maravilhas acontecerem, as montanhas se moverem de um lado para o outro. Peça a Jesus para lhe usar em profecia, para, por meio da palavra, edificar vidas. Sabedoria, irmãos, nós precisamos para falar, para viver nesse mundo tão hostil. Aleluia! Vamos orar nesse momento em nome de Jesus.